Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, dentro daquilo que me foi proposto para falar. Quem tem a apostila aí, eu na verdade não vou trabalhar os aspectos colocados na apostila por causa da exiguidade do tempo, senão eu não vou atingir o meu propósito e vou acabar não falando o que está na apostila, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui do que me foi proposto quando o diácono Diego falou comigo para abordar com vocês nessa escola bíblica de jovens. Mas a minha ideia é falar no tema que me foi proposto. Não vou seguir as 3 etapas da apostila que eu escrevi, exatamente para não começar e acabar não concluindo, não terminar. Eu não gosto de começar e não terminar, eu gosto de começar e concluir, tá bom? Abra sua Bíblia no livro do cancioneiro judaico, o livro dos Salmos. Salmo 78. Enquanto vocês estão lendo, os que estão fora, entrem, por favor. E quem está dentro, não sai mais. Quem está dentro não sai mais, quem está fora vai entrar. Participar de uma escola bíblica como essa, que acontece uma vez por ano, e você não aproveitar cada instante, cada detalhe, eu acho que é prejudicial, não é verdade? Eu estou vendo jovens aqui que não arredaram o pé em nenhum momento. Parabéns para vocês. Outros saíram, eu acredito que por alguma razão, por algum motivo lógico, óbvio, a gente entende. Mas se você puder retornar, esse trabalho vai acabar que horas hoje? Agora? 12h30? Até 12h30. Então, aproveite cada momento, cada tempo. Você não perde a palavra de Deus que está sendo ministrada. Já fomos ricamente ministrados aqui pelo pastor Janderson durante essas 2 plenárias de aprendizado. Na verdade, desde quinta-feira, que Deus está falando de forma extraordinária. E Deus, ele tem uma peculiaridade. Ele fala fácil e repete. Vou dizer de novo. Deus fala fácil e repete. Quando você vir coisas complicadas demais, você vai perceber que não é Deus falando, porque Deus é comunicativo. E a comunicação é quando você fala e alguém entende. Deus se faz entender. Salmo 78, verso 19. Quem encontrou, diga amém. Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós iremos ler 3 versículos em 3 livros diferentes. Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Diz que tinha 2 irmãos uma vez num culto discutindo por causa desse livro. Um dizia é Êxodo, outro dizia é Êxodo. E ficou a discussão dos 2, teológica. Um dizia não é Êxodo, outro dizia é Êxodó.
Aí ia passando outro irmão assim, ele disse: aquele irmão entende teologia, chama ele. Aí chamaram ele e disseram: meu irmão, quem é que está certo aqui? É Êxodo ou é Exodó? Ele falou: nenhum dos dois está certo, é Exodó. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se junto às águas. Livro dos Salmos de novo, Salmo 23. Salmo 23, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Esse aqui eu vou ler mais uma vez. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Diga amém. Sente-se, por favor. Deixe-me só dar um aviso aqui, para que depois da palavra eu não ocupe-me com mais nada. Eu acredito que a Ana Isabelle está por aqui. Acho que está. Ela me informou que o material nosso está aqui do lado esquerdo. Eu acredito que descendo aqui do lado esquerdo. Olhe para mim, por favor. Eu tenho em minhas mãos aqui 3 livros. Esse aqui, Pentecostalismo, Neopentecostalismo, os dois lados da moeda. Esse livro é de um jovem pregador aqui de Bacabal, Marcos Aurélio. Ele está aqui, fica de pé, Marcos Aurélio. Esse jovem pregador, que Deus tem usado ele aí tremendamente no estado do Maranhão e em outros estados. Acredito que muita gente que conhece ele. Ele escreveu esse livro e eu fiz uma leitura inspecional ali sobre este livro. Eu achei muito interessante que ele traçou uma linha de paralelismo aqui. Ele traçou um paralelo entre pentecostalismo clássico, aquilo que nós cremos, aquilo no qual estamos fundamentados, e o neopentecostalismo, o neo chamado novo pentecostalismo. A expressão neo aí, na verdade, dá lugar à expressão novo, que na verdade veio com a proposta dessas chamadas igrejas neopentecostais, que trouxeram no seu arcabouço de culto, de liturgia, de dogmas, de tradição, coisas maléficas que causam um mal muito grande. Então, quero parabenizar aqui ao Marco Aurélio pelo bonito livro e pelo bom conteúdo. No final vocês vão adquirir ali embaixo pelo valor de apenas R$30. É isso mesmo? Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Deus abençoe. Eu tenho nas minhas mãos aqui um livro que eu escrevi o ano passado sobre o Salmo 23. Se você deseja esmerar-se, aprofundar-se mais neste que é o maior poema do Sefer Tehilim, ou do livro dos louvores, eu lhe indico este livro. Eu dividi o Salmo 23 aqui em 3 partes: pastor e ovelha, guia e viajante, hóspede e hospedeiro. É um estudo apurado para você dar aula, pregar, ensinar, para você que quer conhecer mais este que é a pérola dentre todos os salmos. Apenas R$40, débito, crédito, Pix e dinheiro. Agora, para você que quer pregar, que gosta de pregar, que quer melhorar como pregador, que quer tornar-se um pregador melhor e não cometer absurdos, abusos no púlpito da igreja e ficar falando coisas indevidas, porque geralmente quem fica falando o que não deve é porque não tem conteúdo.
porque se for um conteudista, se tiver conteúdo, vai ter o que falar, vai ter o que responder, vai ter argumento. É por isso que eu me preocupo muito com essa questão do conteúdo, da leitura. Se você é um jovem cristão, dedique-se à leitura, crie o hábito da leitura, lute contra o seu ócio, contra a sua ociosidade e dedique-se à leitura. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, até na sua vida secular, tá bom? Esses tempos atrás eu vi um jovem do Piauí, que ele passou no ITA, que é o concurso mais disputado do Brasil. São poucos os que conseguem passar no ITA. E chegaram e perguntaram para ele: quantas horas por dia você estudou para o ITA? Ele falou: não, eu nunca me dediquei tantas horas específicas para o ITA. Então o que é que você fez? Ele falou: eu peguei a biblioteca que o meu pai tem e todos os dias eu lia de 2 a 3 horas todos os livros que o meu pai tem lá na biblioteca dele. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Quando eu peguei a prova do ITA, eu tinha lá coisas das quais eu tinha estudado. Então o hábito da leitura vai fazer total diferença na sua vida, tá bom? Então, se você quer ser um instrumento de Deus, um líder com um argumento, com conteúdo, um pregador, eu indico esse livro para você: O Arauto, Manual para o Pregador. Obreiros, líderes, vocês têm aqui uma ferramenta que irá lhes ajudar muito no ministério de você. Devolve meu retorno aqui, sonoplasta, por favor. O Arauto, Manual para o Pregador. São 50 adjetivos que todo pregador precisa usar, desde humildade até autenticidade, tá bom? E no final aqui, na parte interna do livro, tem um QR Code aqui. Você vai apontar a câmera do seu celular e vai baixar um e-book que eu estou dando de presente para quem adquirir o livro. Um e-book com 50 sermões. Então, o Arauto, adquirindo ele, ganha outro livro. Apenas R$60, débito, crédito ou Pix. Diga amém. Seria muito bom que os que estão lá atrás viessem mais aqui para frente, né? Porque é ruim você ficar falando com as lacunas. Se você pudesse fazer isso, eu ia te agradecer muito. Eu sei que o povo de Lago da Pedra é um povo gentil, educado, obediente. Quem poderia fazer isso? Sair lá de trás e vir mais para frente aqui. Eu queria falar mais perto de você, eu não queria falar distante de você. Você pode fazer isso, por gentileza? Por favor, por obséquio. Os que estão lá atrás, eu queria pedir para vocês virem aqui mais para frente. É só por hoje, vai terminar. Depois você volta para casa no final da tarde. 2 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Eu queria pedir que os que estão lá atrás, por favor, viessem aqui mais. Muito obrigado pela educação, pela gentileza de vocês, pelo carinho. Pode vir, mas o povo tem medo, né, de ficar aqui na parte da frente. Vem aqui, ninguém vai dar uma voadora em você aqui não. Pode vir para cá, tá bom? Chegue mais para cá, como diz lá aqui nos rincões do Nordeste, se aproxime mais. Chegue mais para perto. Teve gente que pulou um banco para dizer que veio, né? Mesmo assim, obrigado pela gentileza de vocês. Eu vou pedir a preciosidade da sua atenção, por favor. Eu sei que o último período é o período mais cansativo que existe, né? Vocês já estão aqui desde as 9 da manhã sentados aí ouvindo. Não é fácil, eu sei disso. Mas eu vou pedir a preciosidade da sua atenção para nós pensarmos um pouco aqui no que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui 3 versos da Bíblia Sagrada. 2 deles nós lemos no livro do Salmo, no Salmo de número 78 e verso 19. Depois nós lemos lá em Êxodo, capítulo 15, verso 27. E depois nós finalizamos lendo Salmo 23, verso de número 5. Eu não sei se vocês perceberam a sincronia que existe, a sinergia que existe entre estes 3 versos, porque na verdade ambos referem-se à mesma coisa, a uma referência comum, a uma máxima que acaba circulando ou envolvendo estes 3 versos. Qual seria a máxima, pastor? Todos os 3 versos lidos aqui,
eles estão trazendo o mesmo sentido. Eles apontam e fazem referência para Deus como provedor. Eles vão apontar aqui em Deus o benefício da provisão. Eu não sei se alguém teve acesso à apostila, mas a proposta que eu trouxe, segundo me foi solicitado, é sobre o provedor, Deus como provedor no deserto, no ambiente da escassez. Se você parar para analisar o capítulo 15 do livro de Êxodo, o que você vai encontrar nele lá, nesse capítulo, na verdade, em primeiro lugar você vai encontrar o que nós chamamos de 2 cânticos, do verso 1 até o verso 19, você vai encontrar o cântico de Moisés. Do verso 20 até o verso 22, você vai encontrar o cântico de Miriam. E do verso 23 até o verso 26, você vai encontrar a experiência amarga que eles passaram depois da saída deles do Egito e de atravessarem o Mar Vermelho. E no verso 27 você vai encontrar eles experimentando um tempo de provisão. O capítulo 15, na verdade, é um registro que aparece depois dos acontecimentos do capítulo 14, que foi a saída do povo do Egito e a travessia pelo Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho. Depois que eles passam o Mar Vermelho, diz a Bíblia que Moisés canta louvando ao Senhor e agradecendo os feitos do Senhor. Depois Miriam traz um cântico também. Aí a Bíblia Sagrada fala sobre a experiência amarga. O que eu acho interessante é que esses 2 capítulos aqui, o capítulo 14 e o capítulo 15, ele traz na verdade um apontamento para a vida cristã. Você vai ver que no capítulo 14 tem uma libertação, foram libertos do Egito, mas mesmo tendo sido libertos do Egito, eles não estão isentos ou imunes de problemas difíceis. Não, o fato de você ter sido liberto do pecado, ter tido um encontro com Cristo, o fato de você ter tido uma experiência com a libertação, com João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Lembra de João 8:36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O fato de você ter sido livre não quer dizer que você está isento de problemas. Essa história que alguém prega por aí, vem para a igreja, aceita Jesus e tu não vais ter mais problema, é uma mensagem divorciada da Bíblia. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse venha para cá e pare de sofrer. Pelo contrário, ele disse venha e sofra, mas não pare, mas continue. Cristianismo, evangelho, reino de Deus não é sala VIP, não é colônia de férias, não é lua de mel. Reino de Deus, cristianismo é realidade, é experiência com Deus. Não é porque você tem um cartão de membro, não é porque você tem um nome escrito no livro da vida que você está isento de problemas. Pelo contrário, Deus permite os problemas na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para burilhar o nosso caráter, para manifestar a nossa essência, para testar a saúde da nossa fé. Eu gosto muito da fala de um dos primeiros pais da igreja, Atanásio. Sabe o que foi que Atanásio disse? Na adversidade, nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Como assim? O nosso melhor se manifesta no nosso pior. Alguém disse que a prosperidade é madrasta, mas a adversidade é mãe. É nos momentos mais difíceis, ou são nos momentos mais difíceis da sua vida, que você glorifica a Deus e envergonha o diabo. As dificuldades, elas são reveladoras. Não é porque você saiu do Egito que agora você está isento, não. Eles tiveram uma experiência com amargo. Mara faz parte da caminhada. Mara faz parte das experiências com Deus. A vida com Deus não é feita de uma experiência. A vida com Deus é feita de experiências no
plural, são várias experiências. Você não foi chamado por Deus só para viver tempos de bonanças. Você foi chamado por Deus para enfrentar dificuldades, porque as dificuldades burilham, moldam. As dificuldades irão revelar quem você é. E pode prestar atenção, que homens de Deus, eles envergonharam o inferno em meio às dificuldades. Vocês se lembram de Jó? Capítulo 1 do livro de Jó, do verso 1 até o 19, você vai ver Jó passando por 3 situações muito difíceis. Quais foram elas, pastor? Você vai ver que Jó perde as 3 coisas mais importantes da vida. Seus filhos morreram, Jó vai adquirir uma enfermidade que vem da planta do pé, a sinagoga da cabeça, e Jó vai ver os seus bens todos sendo destruídos. Então vamos lá, as 3 coisas mais importantes da vida: família, saúde e bens materiais. Jó, na verdade, estava fazendo parte de uma disputa entre Deus e o diabo sobre a vida dele. A vida dele estava em jogo. A Bíblia diz que quando os filhos dos homens se apresentaram a Deus, o diabo veio entre eles. Deus olhou para o diabo e perguntou: de onde vens? Ele disse: de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. Vistes o meu servo Jó, homem temente, reto, fiel e que se desvia do mal. O diabo disse: vi, mas ele só te adora por causa dos benefícios que ele tem. Aí o diabo lança 3 teses. Quais foram as teses de Satanás? Se tirar a saúde, ele para de te adorar. Se tirar a família, ele para de te adorar. Se tirar os bens, ele para de te adorar. Sabe o que foi que Deus disse? Vai lá e toca nessas 3 áreas da vida de Jó, mas não toca na vida de Jó, porque a vida de Jó está nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o diabo tocou nessas 3 áreas, ele pensou: Jó agora vai praguejar, vai amaldiçoar e vai parar de te adorar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Livro de Jó, capítulo 1, verso 20 e 21, a Bíblia diz assim: e levantando-se Jó, raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, prostrou-se por terra e o adorou, dizendo: nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Adorado seja o nome do Senhor. As experiências amargas da vida, elas são permitidas para seu caráter como homem e mulher de Deus serem revelados. Quem é que lembra de Abacuque? Se você ler o capítulo 3 de Abacuque, você vai perceber que Abacuque estava passando por uma bancarrota social, familiar e espiritual. Abacuque tinha razões para chutar o pau da barraca, para pendurar a harpa no salgueiro. Mas em meio a tudo aquilo, sabe o que é que a Bíblia diz? Abacuque levantou-se e cantou. Capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Então Abacuque cantou dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os campos não produzam mantimento, todavia, mesmo assim, com tudo isso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixe-me dizer uma coisa para você: essas experiências amargas não vieram para acabar com você, elas vieram para burilhar você, para melhorar você. Pastor, mas eu não queria experiências amargas, eu já queria ir direto para Elim, para o lugar da provisão. Mas acredite, na vida cristã, a experiência amarga faz parte. Ah, pastor, não tinha como tirar essas coisas da Bíblia. Tem não, faz parte do processo. Você só chegará ao propósito se você enfrentar, aceitar o processo.
e o processo é doloroso, às vezes tem perdas, às vezes tem experiências amargas. Se for para tirar as coisas difíceis da Bíblia, ou as provações da Bíblia, vamos tirar o livro de Jó. Eu costumo dizer que deveria ter um ponto de interrogação na capa do livro de Jó com a pergunta: por que padecem os justos? Os justos padecem por duas razões básicas: primeiro, para glorificar a Deus; segundo, para no meio da luta envergonhar o diabo enquanto ele glorifica a Deus. Quem lembra-se daquele clássico do cancioneiro cristão que nós cantamos? Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Vai ser na hora mais difícil da sua vida que você vai glorificar a Deus como você nunca glorificou, vai pregar como nunca pregou, vai cantar como nunca cantou, vai adorar como nunca adorou. Quem quiser conhecer você, vai conhecer você nas horas mais amargas da sua vida. É lá que o nome do Senhor será glorificado. Você se lembra do Salmo 66, versos 10, 11 e 12? Ó Senhor, tu nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, permitistes que os homens cavalgassem sobre as nossas costas. Passamos pelo fogo e pela água, mas no final tu nos levastes a um lugar espaçoso. Lembra do Salmo 107, verso 28, 29 e 30? Porque no meio da nossa angústia nós clamamos ao Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor, fez cessar as ondas, acalmou as tempestades e nos levou ao porto desejado. Lembra do Salmo 30 e verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Oh, aleluia! Quem aqui lembra do que Jesus falou lá em João, no capítulo 16 e verso 33? Ele disse: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra do que Paulo disse lá em Romanos 8 e 18? Ele disse: eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que será revelada lá no porvir. Lembra do que Paulo falou na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4 e verso 17? Ele disse: porque a leve e momentânea tribulação que carregamos aqui produzirá para nós um eterno peso de glória. Pedro, na sua primeira carta universal, capítulo 1 do verso 4 até o 12, ele disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como um fogo, como se algo extraordinário vos estivesse para acontecer, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, porque quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos também. Agora o texto áureo para mim, sabe qual é? Tiago capítulo 1 e verso 12: bem-aventurado é o homem que sofre a provação do Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos do anjo, não, das mãos do querubim também não, das mãos do serafim não, das mãos do arcanjo não será, e receberá das mãos de Deus a coroa da vida que Deus reservou para todos quantos ele ama. As experiências amargas, elas são reveladoras. Você pode prestar atenção que quando a Páscoa foi instituída para os que haviam saído do Egito, fora-lhe dito: vocês irão comer pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro pascal ou pascual, como você preferir chamar. Por quê? Vocês irão comer o pão sem fermento para lembrar-se da santidade que Deus exigiu de vocês, a pureza. Vocês vão comer ervas amargas para lembrar-se do tempo do sofrimento lá no Egito.
e o cordeiro pascual, para lembrarem-se do pechá, ou do livramento que vocês tiveram lá no Egito. Então, na trajetória da vida, as ervas amargas fazem parte do processo. Se você quer cristianismo sem dificuldade, aqui você não vai encontrar. Aqui não se resolve problema com um defumadorzinho, como se resolve lá na Sechonoye. Aqui não se resolve problema com vãs repetições, como se resolve lá na igreja tradicional, a católica apostólica romana. Não, aqui não se resolve problema levando uma pedra nas costas. Aqui se resolve problema, sabe quando? Como? Aceitando o processo e sabendo que no processo nós somos fortalecidos para a glória do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Prestem atenção no detalhe. Eles saem do Egito, eles fazem um cântico de agradecimento, eles passam por Mara, e agora eles chegam lá em Elim para experimentar a provisão. Você vai ver aqui um Deus poderoso no que diz respeito à provisão, a prover, a trazer para o povo a seguinte experiência: vocês saem do Egito, vocês cantam no deserto depois de passarem pelo Mar Vermelho, vocês têm uma experiência com as coisas amargas, mas o deserto não é uniforme, o deserto não é um padrão só, o deserto também é lugar de oásis, o deserto também é lugar de experiências, aleluia, experiências maravilhosas. Como assim? No deserto tem Elim, e o que é que tem no Elim, pastor? Lá em Elim tem um Deus dizendo: eu vou prover para vocês 12 fontes e 70 palmeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Por que 12 fontes? Para cada uma fonte uma tribo, para cada uma tribo uma fonte. E para que 70 palmeiras? Para vocês terem plena paz e santo gozo no meio do deserto. Ei, a vida cristã também não é só de sofrimento, também não é só de luta. A vida cristã é de gozo, é de experiência, é de entender que Deus não nos deixa só. Você serve a um Deus provedor, ao Deus da provisão. Interessante que a palavra provisão, ela vem do latim providere. Providere é uma palavra formada por duas outras: pro, antes, e videre, ver. Fala comigo, providere. Formada por duas palavras. Fala comigo, pro, antes, e videre, ver. Quando eu digo que Deus é o Deus da provisão, eu estou simplesmente dizendo que Ele é o Deus que vê antes, enxerga antes, chega antes, age antes, faz antes, trabalha antes, aleluia. O Deus da provisão, Ele é o Deus da vanguarda. O que é que o Deus da vanguarda faz? Ele chega primeiro. O diabo nunca vai ser mais rápido do que Deus. Deus sempre chegará primeiro. Eu provo para você, Isaías capítulo 45 e verso 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Como assim? Eu vou na frente para quando você chegar lá, tudo já estará preparado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A vida cristã é uma vida de desertos, mas é uma vida de experiência com Deus provedor. Interessante que quando nós falamos de Deus da provisão, logo nós lembramos-nos de Jeová. Deixa eu ver quem está comigo aí. Jeová, fale pelo amor de Jesus. Às vezes o povo lá embaixo, até mesmo aqui, o pregador faz uma pergunta, eles têm medo de responder, porque na cabeça deles, se eles errarem, o pregador vai dar uma voadora deles. Fique tranquilo que isso não vai acontecer não. Quando nós falamos de Deus da provisão, logo nós nos lembramos de Jeová. Jeová Jireh, ou Iavé Jireh, o Deus da provisão.
Interessante que a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia é exatamente em Gênesis, o chamado livro das primeiras coisas ou dos primeiros registros. Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, que vem antes da lei. Mas o livro de Gênesis é o livro que registra as primeiras coisas, os primeiros acontecimentos. Lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, diz a Bíblia que Deus aparece para Abraão e diz assim: e depois destas coisas o Senhor Deus aparece a Abraão e prova a Abraão dizendo: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, o filho a quem amas, e eu quero que tu me dê, Abraão, teu filho em oferta de holocausto, em sacrifício de holocausto. Você sabe, imagina como que se era feito um holocausto. Eu vou traduzir para você. Geralmente se levava o animal para o altar de bronze. Na maioria das vezes colocava-se o animal no altar de bronze e drenava-se todo o sangue do animal. Ele não podia ficar com nada de sangue. Depois de drenado todo o sangue do animal, abria-se o animal e retirava-lhe todas as vísceras. Depois de todas as vísceras retiradas do animal, o animal era repartido, irmão Rui, em vários pedaços. Depois de repartido em vários pedaços, o animal era queimado. E quando o animal era queimado, o fumo, a fumaça, o cheiro do churrasco do animal queimado chegava às narinas de Deus. Isso era um holocausto. Então Deus está dizendo assim: eu quero que você pegue Isaac, o teu único filho, o filho que levou riso para a tua casa, leve ele para o altar em uma das terras de Moriá. Eu vou te dizer qual monte eu quero que tu sacrifiques ele, e eu quero que tu ofereças o teu filho em holocausto. Sabe o que eu acho interessante? Abraão é um adorador tão extraordinário que ele não empurra com a barriga. Ele não diz: depois eu vejo isso, depois eu vou ver como é que vai estar a minha situação para depois eu fazer. Não, prontidão. A Bíblia diz que pela madrugada Abraão levantou-se, preparou o jumento, chamou os servos e disse: vamos, eu vou adorar ao Senhor, eu vou sacrificar ao Senhor. Caminharam 3 dias até chegar à terra de Moriá. Quando ele avista um dos montes de Moriá de longe, Deus disse: é esse. Chegando no sopé do monte, diz a Bíblia que Abraão olhou para os seus servos e disse assim: fiquem vocês aí. Olha que adorador extraordinário. Fiquem vocês aí, porque eu e o meu filho subiremos e adoraremos, e depois de adorarmos voltaremos. Tem 3 verbos que aparecem aí: subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas o interessante é que esses 3 verbos, eles estão no plural, nenhum deles está no singular. Abraão não disse: eu vou, eu adoro e eu volto. Ele disse: subiremos, eu e o meu filho, adoraremos, eu e o meu filho, voltaremos, eu e o meu filho. O escritor aos Hebreus disse que a fé de Abraão era tão extraordinária que ele acreditava que ele podia oferecer Isaac em sacrifício, mas Deus voltaria a dar a vida a Isaac. Isaac desceria com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O velho pai vai subindo com o seu filho. O seu filho é sinônimo de obediência, calmaria, aleluia, gentileza. Mas a Bíblia diz que chega um momento que Isaac quebra o silêncio. Ele vira-se para o seu pai e pergunta: meu pai, com todo respeito, porque naquela época filho respeitava pai, respeitava-se a chamada lei do patriarcado. Ele virou-se para o seu pai e disse: meu pai, eu posso lhe fazer uma pergunta? E o seu pai disse: pergunte-me, meu filho. Ele disse: meu pai, é o seguinte, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha e eu estou vendo aqui o cutelo. Eram elementos exigidos para um sacrifício de holocausto, ou para um sacrifício, no caso daquele tipo de sacrifício ali. Meu pai, eu estou vendo aqui fogo, eu estou vendo aqui cutelo e eu estou vendo aqui lenha. A lenha o próprio Isaac carregou nas costas, porque Isaac é uma figura antítipa do próprio Cristo, é um antetipo de Cristo, que leva a cruz nas costas para o lugar onde ele vai ser imolado.
lado. Aí Isaac diz assim: eu estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo e estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Isaac também entendia de culto. Isaac estava dizendo: pode ter fogo, pode ter lenha e pode ter cutelo, mas não vai ter culto se não tiver cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver cordeiro, o culto é incompleto. Se não tiver cordeiro, é festa para homem, é movimento para homem, é ajuntamento para homem. Agora, se o cordeiro tiver, aí vai ter culto, aí vai ter sacrifício, aí vai ter holocausto. Tem cordeiro aqui nesta manhã? Escute isso aqui, escute isso aqui. A Bíblia diz que Abraão olha para Isaac e dá-lhe uma resposta um tanto superficial, no sentido de não ser precisa. O que é que Abraão responde? O cordeiro para si: Jeová, 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 Jeová. Vocês estão cansados? Jeová. Para estremecer o megatempo: Jeová, o cordeiro para si, Deus proverá. Mas Abraão não disse: eu sei onde é que está o cordeiro, eu já vi o cordeiro, eu conheço. Não, Abraão não disse isso. Interessante que se você passear por toda a Bíblia, você vai ver a figura de grandes homens. Por exemplo, você vai ver Davi, o maior rei de Israel, chamado Lâmpada de Israel. Matou ursos, matou leões e matou gigante. Mas pergunte para Davi: cadê o cordeiro? Davi vai dizer: eu não sei onde é que está o cordeiro. Chega para Sansão, o homem mais forte da Bíblia, o homem que com a queixada de um jumento matou 1000 filisteus lá em Ramote-Lei, pegou 300 raposas, juntou de duas em duas, queimando a seara dos filisteus, derrubou o templo de Dagon. Mas pergunta para Sansão: cadê o cordeiro, Sansão? Sansão vai dizer: eu não sei onde é que está o cordeiro. Vamos melhorar. Chega para Salomão, o homem que escreveu 3.005 cânticos e 3.000 cânticos e 1.005 provérbios. Pergunta para Salomão: cadê o cordeiro? Salomão vai dizer: eu tenho muita sabedoria, mas eu não sei onde é que está o cordeiro. Chega para Jeremias, o profeta chorão, que chorou todas as lágrimas, e pergunta para ele: tu chorou tudo, mas me responda onde é que está o cordeiro. Jeremias vai dizer: eu não sei onde é que está o cordeiro. Isaías, o profeta messiânico, o que mais apontou para o Messias, mas pergunta para Isaías: onde é que está o cordeiro? Isaías diz: eu não sei onde é que está o cordeiro. Mas se tu abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, especificamente no capítulo 1, aparece um camarada que era taxado por muitos como louco, porque vestido de pele de camelos, com uma dieta de mel silvestre e gafanhoto, pregando uma mensagem light lá no deserto, dizendo: raça de víbora, quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais. Aí sai gente da sinagoga de Jerusalém, atravessa o mar e vai para o deserto para ouvir aquele pregador. Aí ele está lá batizando as pessoas, mas a Bíblia diz que ele parou o batismo e viu um jovem que se aproximava com a idade de 30 anos. Aí João disse assim: Isaac, eu tenho a resposta que tu fizeste lá em Gênesis. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Levante sua mão por gentileza. Segure sua mão lá em cima por gentileza. O cordeiro chegou. Então tem culto, tem adoração, tem holocausto, tem sacrifício. O cordeiro chegou. Me dá retorno por gentileza, meu querido. O cordeiro chegou. Então você vai ver aqui pela primeira vez aparecendo em Gênesis 22 a expressão: o Senhor proverá. Para Abraão, ele providencia aquele cordeiro para o holocausto no lugar de Isaac, e para a humanidade o provedor provê o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Lá no deserto ele proveu 12 fontes e 70 palmeiras. Aleluia. Para Abraão ele proveu o cordeiro que iria substituir o seu filho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E para a humanidade ele proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Escute isso aqui:
Eu vim aqui nesta manhã dizer uma coisa para você. É uma palavra profética. Eu não sei em que deserto você está. Eu não sei qual é o deserto, sonoplasta. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Mas eu vim aqui nesta manhã dizer, sabe o que para você? O provedor está preparando uma mesa. Lembra do que nós lemos nesta manhã? Pode porventura Deus preparar uma mesa no deserto? Salmo 78, verso 19. Êxodo capítulo 15, verso 27. Chegaram em Elim, onde tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Depois nós lemos no Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é provisão. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Ele prepara mesa nos lugares mais inusitados que você possa imaginar. Deixa eu liberar uma palavra para você nesta manhã. Se você está preocupado, não se preocupe, o provedor está trabalhando por você. Deixa eu dizer de novo, tu está preocupado com a mesa? A palavra é, ele prepara a mesa para mim. Isso é provisão. Você anda com o provedor, você creu no provedor, foi abraçado pelo provedor, sustentado pelo provedor, criado pelo provedor. O provedor chama, o provedor prepara, o provedor envia e o provedor cuida. Descansa o seu coração. O provedor não perdeu você de vista. E assim como Davi disse, você vai testemunhar dizendo, ele prepara uma mesa para mim. O que eu acho interessante, sabe o que é? O que eu acho interessante, sabe o que é? É que se você prestar atenção lá no Salmo 78, verso 19 em diante, aparece uma expressão interessante ali quando ele diz assim, olha, deu ordem às nuvens. Fala isso comigo, deu ordem às nuvens. Obrigado, meu irmão. Ele ordenou as nuvens. Isso aqui é uma ação do provedor. Agora olha que negócio interessante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, durante 3 anos e 6 meses nem chuva e nem orvalho cairá sobre esta terra, conforme a minha palavra. Deus sancionou, nem chuva e nem orvalho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 2. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, vai para a região leste do Jordão, do deserto, porque fronteira com o Jordão eu abri uma fonte chamada Querite. Tu vais beber água do Querite manhã e o dia inteiro, mas eu já dei ordem, presta atenção nessa palavra, eu já dei ordem aos corvos. Lá no Salmo 78, verso 20, ele deu ordem às nuvens. Aqui ele está dizendo, eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem, trazendo pães com carne pela manhã e pães com carne à noite. Sanduíche natural, melhor do que o MC Donaldes. Você vai beber água da fonte Elias, e eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem. Sabe o que é que eu vejo aqui? Uma ação do provedor. E o que eu mais gosto nesta palavra aqui, sabe qual é? Ele deu ordem aos corvos. Deixa eu melhorar. Ele já deu a ordem. Deixa eu melhorar mais. Vai, a ordem já foi dada. Pisa, a ordem já foi dada. Faz, a ordem já foi dada. Assina, a ordem já foi dada. Oh, creia, a ordem já foi dada. Toma posse, a ordem já foi dada. Segure na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segure na mão de quem está do seu lado, por obséquio, por favor. Segure na mão dessa pessoa, principalmente se ela estiver cochilando. Segure na mão dessa pessoa. Segurou na mão dele, agora diga para ela assim, olha, a ordem já foi dada. Levante a mão dela. Diga, o provedor já deu a ordem. 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 A ordem já foi dada. Você sabe que ele manda. Aleluia. Manda quem obedece. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. A ordem já foi dada. Eu vim
aqui nesta manhã para dizer a você: fica tranquilo, Ele já deu a ordem. Moça, rapaz, homem e mulher, a ordem já foi dada. Aleluia. O que eu acho interessante é que ele deu ordem aos corvos. Eu não vou entrar nos minimórios por causa da exiguidade do tempo, meu tempo já foi embora. Mas se você prestar atenção, você vai ver um detalhe. Os corvos, se você ler as leis cerimoniais de Levíticos, os corvos estão entre os animais imundos. Peraí, mas Deus está usando animais imundos? Já apareceu gente na internet aí dizendo que esses corvos aqui vêm de Corivim, não sei o quê, que na verdade era caravana de Amalequita, e tapioca mordeu beiju, e beiju mordeu tapioca. A tentativa de tentar anular o que é milagre. Porque eu parto do seguinte princípio, e você há de convir comigo: se explica, não é milagre. Agora, se não tem explicação, é milagre. Vai explicar para o natural, vai falar para o natural que um Deus provedor deu uma ordem para um corvo, para um animal imundo trazer comida para um profeta. Meu querido irmão, eu creio num provedor que faz como quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quiser, para glorificar o nome dele como ele bem entender. Ei, até demônios obedecem à vontade de Deus. Lutero, quando falava de Deus, ele falou um negócio assustador. Sabe o que foi que Lutero disse? O diabo é o diabo de Deus. Como assim, pastor? Segundo Lutero, o diabo era um cachorro que tinha uma coleira e uma corrente que Deus segurava nela. Então ele só faz o que Deus quiser e nada mais. Se Deus quiser, o urubu vira garçom, traz alimento do bom, e o nome do provedor é glorificado. Quando ele dá ordem, todos obedecem. Diz que tinha uma irmã que entrou numa crise, e a oração dela era: Senhor, manda pão. Em cima do barraco que aquela irmã morava um pai de chiqueiro. Pai de santo sou eu, tenho 2 santos lá em casa, Giovanni e Guilherme. Aí o pai de chiqueiro morava lá em cima, e aquela irmã: Senhor, manda pão. Quando foi um dia, ele disse: eu vou mostrar para essa crente que o Deus dela não está com nada, e que Satanás é que vai abençoar ela. Comprou uma cesta básica, jogou na porta da irmã e disse: está aí, crente, Satanás mandou uma feira, uma cesta básica para tua irmã. Abriu a porta, pegou a cesta básica, dobrou o joelho e disse: ó Senhor, como eu te agradeço. Tu és tão poderoso que quando tu quer abençoar um crente, até Satanás vira empregado e manda trazer a bênção. Eu vim aqui nesta manhã para dizer: a ordem do provedor já foi dada. Eu não sei se ele vai dar ordem para as nuvens, para elas se moverem. Eu não sei se ele vai dar ordem para os corvos, mas a ordem será dada, já foi dada. Preste atenção. Salmo 78, verso 19, verso 20. A ordem foi dada às nuvens. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 2. Ele já deu ordem aos corvos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 e 9. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz assim: e o querite secou. Fala comigo, o querite. Fala forte, irmão. O querite secou. Algumas perguntas que giram em torno desse texto aqui é: por que o querite secou? Para mim tem 2 razões. Uma, porque Deus permitiu. Porque se Deus quisesse, Elias estava lá até hoje bebendo água e comendo carne, enfim. Se o querite secou, foi porque Deus quis. Segundo lugar, secou o querite porque não tinha chuva. Mas eu aprendo uma coisa aqui. Eu disse lá atrás: a vida cristã é feita de experiências no plural. Não é uma experiência só. Se Deus não permite o querite secar, provavelmente Elias estaria lá até hoje, bebendo água, comendo pães com carne. Por que o querite secou? Escute isso aqui: Deus permite que algumas coisas nas nossas vidas tenham fim, para dar início a outras. Não chore com o que foi,
Não reclame do que acabou. Pare de viver preso no passado. Não faça do passado um coveiro. Faça do passado um professor. Extraia lições do passado. Viva o presente e se prepare para um futuro que Deus está preparando para você, com novas experiências. O querido secou para Elias viver outra experiência. Olhe para quem está do seu lado e diga: se prepare para o novo. Pelo amor de Deus, desse jeito você não vai viver nem o... Imagine o novo. Diga para quem está do seu lado: se prepare para o novo. Deus é Deus de experiências. Agora olha que negócio extraordinário. Quando Deus chega para Elias novamente, o provedor vai preparar uma mesa para Elias lá no Querite, mas agora o Querite secou. Aí o provedor chega para Elias e diz assim: vai para a região de Tiro e Sidom, região pagã, onde se adorava deuses pagãos. O deus Milcom era adorado lá. Aí Deus diz: vai para a região de Tiro e Sidom, uma cidade já formada. Elias deve ter pensado: eu acho que a fase de ser alimentado pelos corvos, já passei por ela. Chegou a hora agora de algo extraordinário e diferente. A mesa agora vai ser outra, porque ninguém vive nessa prova eternamente. Você não vai delimitar o trabalhar de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Não é você que diz como Ele faz, como começa ou como termina. Você se submete à vontade dEle. Lembra-se de Isaías 43:13, porque antes que houvesse dia, eu sou. Isso é eternidade. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Isso é poder. Operando eu, quem impedirá? Isso é soberania. Ninguém dá ordem para Deus. Deus é soberano. Lembra de Isaías capítulo 40, verso 12? Aqui o texto começa com o que a teologia chama de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão todo o pó da terra, Ele mede no terço de uma eva, pega as águas dos mares que são como a gota em um balde, aleluia, está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê todos eles como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, e todas vêm sem lhe faltar nenhuma. Isaías 66:1 diz o quê? O Senhor está assentado no céu, e a terra é o escabelo dos seus pés. Sabe o que é escabelo? Tamborete onde Deus coloca o pé em cima. Ninguém dá ordem para esse Deus. Ele faz como Ele quer. Aí ele chega para Elias e diz: Elias, vai para a região de Tiro e Sidom. Terminou teu tempo lá no Querite, agora é uma experiência em Tiro e Sidom. Elias deve ter pensado, sabe o que? Deus vai usar um grande latifundiário lá daquela região, um dono de um supermercado grande, para me sustentar. Aí Deus diz assim: vai, porque eu já dei uma ordem para uma viúva. Quem conhece a legislação do Antigo Testamento sabe que tornar-se viúva dentro da legislação do Antigo Testamento, o que estendeu-se até o Novo Testamento, e por isso que lá em Atos foram instituídos diáconos para cuidarem das viúvas gregas que estavam padecendo. Então tornar-se viúva naquela legislação era depender do auxílio, da ajuda de alguém beirando quase a miséria. Aí Deus diz: vai, porque eu já dei ordem para uma viúva. Olha como é que Deus trabalha. Pastor Celso Godoy falou disso aqui ontem, do paradoxo que é o agir de Deus, ou modus operandi de Deus. O grande para Deus é o pequeno para Deus é o grande. Se você prestar atenção, a natureza de Deus é assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27 e 28, Paulo diz: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir e aniquilar as que são. Lembra do Salmo 113, versos 5, 6 e 7? É outra pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, quem curva-se para ver os céus, ergue do monturo o desprezado e o desvalido, e o faz assentar-se no meio dos príncipes. Lembra da oração de Jesus em Mateus 11, 25? Ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Deus vai usar quem você menos imagina para ser um instrumento e abençoar a sua vida. Ei, socialmente falando, quem é maior?
Um profeta ou uma viúva? Um profeta, lógico. A viúva estava em grau de pobreza e de miséria. O profeta, pelo menos uma capa, um pouquinho de azeite e um lugar onde habitar ele tinha. A viúva, na maioria das vezes, dependia da ajuda de alguém, porque beirava a miséria. Aí Deus está dizendo: estou te mandando para a região de Tiro e Sidom, mas eu já dei a ordem, assim como eu dei ordem para as nuvens se locomoverem e fazer chover maná no deserto, ou fazer chover pão do céu no deserto, assim como eu dei ordem, aleluia, para os corvos trazerem pães com água, eu estou dando ordem para uma viúva cuidar de você, sustentar você. Olha que negócio extraordinário. Quando Elias vai entrando na porta da cidade, dá de cara com uma mulher catando uns gravetozinhos. Aí ele chega para aquela mulher e diz: tem água? Ela diz: tem, vou buscar. Ele disse: aproveita e traz um pão para mim também. Ela disse: oh meu Senhor, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, eu sou uma pobre viúva, estou aqui catando os gravetinhos para fazer um fogo, eu já combinei com meu filho. Deixa eu traduzir o que essa mulher está dizendo: o império da morte já chegou na minha casa e nós fizemos um acordo. Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija, só vai dar para fazer um bolo, mas já há um acordo entre eu e o meu filho, de uma espécie de eutanásia lá dentro de casa. Nós vamos comer o bolo e depois vamos morrer na hora estartou. Elias entendeu: eu estou achando que Deus me mandou aqui para alguém cuidar de mim, mas eu já entendi que eu vim aqui para cuidar de alguém. Às vezes você acha que vai lá para ser abençoado, mas você está indo lá para mudar o ambiente, para mudar a vida, para mudar a família, para mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Elias disse: ei, esquece, não vai ter mais velório na tua casa, a morte está saindo para dar lugar à vida. Tu vai fazer um bolo, eu vou comer dele, e eu tenho uma palavra para você: da tua panela a farinha não se acabará, e da tua botija nunca mais vai faltar azeite. Eu vim para mudar o ambiente. O cara está indo a mando do provedor para ter uma experiência com a mesa que vai ser preparada, mas ele chega lá e muda o ambiente para abençoar a vida de alguém. Você não é uma peça decorativa no reino de Deus, você é um instrumento que onde você pisa a planta do seu pé, o lugar é mudado. Lembra do Salmo 84, verso 6? Passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de águas, aleluia. Por onde você passa, o ambiente vai mudar. Elias chega em Sarepta, não vai ter mais luto, vai ter festa, vai ter celebração, vai ter adoração, vai ter mesa preparada para Elias, vai ter mesa preparada para a viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te trouxe aqui hoje para dizer, sabe o que para você? A mesa está sendo preparada. Eu vou dizer de novo: a mesa está sendo preparada. A mesa está sendo preparada. O provedor te trouxe aqui nesta manhã para abraçar a tua alma e dizer a você: fica tranquilo, a mesa está sendo preparada. Eu só vou citar e não vou entrar nos detalhes. Salmo 23 e verso 5, repete comigo: preparas uma mesa perante mim. Isso é provisão. Segundo lugar, na presença dos meus inimigos. Isso é exaltação. A mesa vai ser preparada para você, mas vai ser na presença dos seus inimigos. Não ore para Deus matar seus inimigos. Não faça oração imprecatória. Ela aparece muito na Bíblia e foi feita por Davi. O que era uma oração imprecatória, pastor? Senhor, quebra o pescoço do meu inimigo, dá um murro na ponta do queixo dele. Não faça essa oração não. Peça para Deus dar vida e saúde para os seus inimigos. Sabe para quê? Para no dia da tua vitória eles estarão lá. Sabe por que Davi está dizendo isso aqui? Na presença dos meus inimigos. Os pastores daquela época eram pastores muito cuidadosos no que diz respeito à condução dos rebanhos. E os rebanhos geralmente eles eram nômades. Terminavam de pastar numa região, o pastor examinava outra região para levar os rebanhos para lá. Mas como era que o pastor fazia naquela época, pastor Janderson? Antes de ordenar que as ovelhas entrassem no lugar onde estava o pastor ia primeiro e fazia uma inspeção. Levava uma espécie de sectel com óleo. Fazia o seguinte: sabia que tinha inimigos embaixo,
Geralmente os inimigos das ovelhas naquela época eram as chamadas víboras cinzas. Elas habitavam em buracos. Quando o pastor percebia que tinha um buraco ali, ele olhava o buraco, uma linguagem mais nossa, lambrecava o buraco com óleo. E ele saía untando todos os buracos que tinha ali com óleo. Depois que o pastor entendia que todos os buracos estavam oleados, ele jogava óleo nos buracos. Ele dava uma ordem para as ovelhas entrar. Lembra daquela expressão? As ovelhas conhecem a voz do seu. Aí as ovelhas entravam. Quando as ovelhas entravam, as víboras que sentiam a presença da ovelha, e geralmente aquela víbora, ela picava no focinho, causando uma inflamação que às vezes levava à morte. Quando a víbora sentia a presença das ovelhas, tentava sair dos buracos para picar as ovelhas. Sabe o que era que acontecia? Elas escorregavam no óleo, ficavam patinando no óleo. Então as ovelhas estão pastando e as víboras estão dentro dos buracos, esperneando, patinando no óleo. É daqui que vem a expressão: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eles estarão lá no dia em que tua mesa for preparada. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Terceiro lugar, olha o que é que ele diz aqui: unges a minha cabeça com óleo. Se preparas uma mesa para mim, é provisão. Na presença dos meus inimigos é exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, é o que, pastor? Capacitação. Quando se colocava o óleo na cabeça de alguém, era o que? Ou era na cabeça do profeta, ou era na cabeça do sacerdote, ou era na cabeça do rei, ou era na cabeça de alguém para ungir a pessoa. 4 razões: profeta, rei, sacerdote e para ungir o enfermo. Então, isso aqui era um benefício de capacitação. Sabe o que é que Davi está dizendo? Ele me capacita a entrar naquele lugar, porque tinha inimigos embaixo e tinha inimigos em cima. Quais eram os inimigos de cima? Uma chamada mosca nasal ou varigeira nasal. A mosca nasal entrava pela cavidade nasal da ovelha, depositava lavas perto do cérebro da ovelha, causando um incômodo e uma perturbação desesperadora na ovelha. Quando a ovelha ia entrando, sabe o que era que o pastor fazia? Derramava o óleo na cabeça dela. Unges a minha cabeça com óleo. Ele oleava a cabeça da ovelha. Quando a ovelha entrava no lugar do pasto, a mosca nasal sentia a presença da ovelha e se aproximava. Quando chegava perto, sentia o cheiro do óleo e não encostava mais na ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para você. Deus está capacitando você a entrar em lugares que, se não fosse a capacitação do Senhor, você entraria e seria envergonhado. Mas o óleo na cabeça vai fazer você entrar naquele lugar e Deus será glorificado, e nem varigeira e nem as serpentes irão incomodar você. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê. E eu termino agora. Preparas uma mesa perante mim, fala comigo, provisão. Na presença dos meus inimigos, fala comigo, exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, fala comigo, capacitação. E o meu cálice transbordará, fala comigo, abundância. O judeu, ele é muito visceral, para dentro, intenso. Ele não só fala, ele fala e vive. Uma das coisas que o judeu mais pratica é a lei da hospitalidade. O que era que acontecia na lei da hospitalidade? Eu termino aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. O que era que acontecia na lei da hospitalidade? Quando alguém chegava na casa de um judeu, 3 coisas aconteciam: lavava-se os seus pés, ungia-se a sua cabeça e entregava-se em suas mãos um cálice contendo uma bebida para refrigerar, contendo água, vamos colocar assim, por causa da sede do sol causticante. O que era que ele fazia? Entrava na casa do hospedeiro. O Salmo 23 está dividido em 3 partes. Do verso 1 ao 2, você vai ver pastor e ovelhas. Do verso 3 ao 4, você vai ver guia e viajante. Do verso 5 ao 6, você vai ver hóspede e hospedeiro. Quando o hóspede entrava na casa do hospedeiro, o hospedeiro lhe dava uma taça com água, levava ele até a mesa preparada. Quando ele se inclinava na mesa, que é diferente da nossa, não é uma mesa hoje com cadeiras e tal, não é a mesa igual lá da casa do irmão Rui, que é bem ornamentada, bem cuidada, não. Era aquela mesa no chão, o cara geralmente se inclinava com um braço e se alimentava com o outro lá.
Quando ele se inclinava na mesa, o hospedeiro, se quisesse que ele se retirasse logo, esperava ele beber todo o líquido que estava na taça. Quando secava a taça, o hospedeiro estava dizendo: pode ir embora. Mas se o hospedeiro quisesse que ele continuasse, cada vez que ele bebesse, o hospedeiro vinha e completava. Não é isso? Mas o texto não diz isso. O texto não diz completa o meu cálice. Sabe o que era que o hospedeiro está dizendo? Fica. Mas o que está aparecendo aqui não é completa o meu cálice. O que está aparecendo aqui é faz o meu cálice transborda. Não é fica só um momento. Lê os últimos versos do Salmo 23. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é só fica, é mora e habita. Eu tenho uma notícia para dar a você. Eu já peço para você ir ficando de pé para me encerrar. Eu tenho uma notícia para dar a você. Qual que é a notícia, pastor? O cálice vai transbordar. Deus não é Deus de porcentagem. Eu não vou chamar você mais à frente, pastor Janderson já fez isso. Eu só vou pedir para você segurar na mão de quem está do seu lado e fechar os corredores, para ninguém mais sair, porque se sair mais gente só fica eu, o pastor Janderson e os obreiros aqui em cima. Segura na mão de quem está do seu lado, por favor, fecha os corredores. Dá uma sacudida assim para esse desânimo sair aí, em nome de Jesus. Isso. Segure na mão dessa pessoa. Segure na mão dela. Diga para ela: o provedor está agindo em seu benefício, e o cálice vai transbordar. Deus não é Deus de porcentagenzinhas. Deus não é Deus de migalhas. Deus é Deus de cálice transbordante. Lucas 6:38: dai, ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deuteronômio 28:1: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e tiverdes o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todos os povos da terra. Exaltar aqui é tirar de baixo e colocar em cima. Deuteronômio capítulo 28 e verso 2 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diz assim: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a cria dos teus animais. O Senhor teu Deus ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo aquilo onde puser a tua mão na terra que o Senhor te deu por herança. Os teus inimigos vieram por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença, diz o Senhor. Ele abrirá o céu, o seu bom tesouro, mandará chuva sobre a terra, te tirará de cauda, te colocará por cabeça, emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, se ouvirdes a voz do Senhor e guardardes os seus mandamentos. Levante a mão desta pessoa, por gentileza, e glorifique a Deus nesta manhã. O provedor está preparando a mesa no deserto. Deixa eu ver quem acredita nesta tarde aqui sobre a ação do provedor na sua vida. Deixa eu ver quem acredita que o provedor está preparando a mesa. Deixa eu ver quem acredita que o provedor não vai falhar. Deixa eu ver quem acredita que mesmo no deserto a mesa está sendo preparada. Deixa eu ver se alguém trouxe a boca para glorificar a Ele nesta tarde. Só quem veio adorar. Abrace quem está do seu lado, por gentileza. Abrace essa pessoa e diga para ela: fica tranquilo, o provedor está agindo. A mesa está sendo preparada. Tem mesa preparada no deserto da sua vida. Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé, vamos estar orando, encerrando o trabalho nesta